Pensa numa superpotência econômica global, o centro de todo o comércio do mundo, que de repente desaparece. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa profecia antiga que descreve exatamente isso: a queda da cidade de Tiro, a gigante do mundo antigo, como está lá no livro de Isaías, capítulo 23. Vamos descobrir o que essa história de milênios atrás pode nos dizer sobre poder, orgulho e, quem sabe, até sobre o propósito da riqueza. E a profecia já começa com essa imagem fortíssima. Uivai, navios de Tarsis. Olha, Tarsis ficava provavelmente lá na Espanha, um dos parceiros comerciais mais distantes de Tiro. Agora imaginem só esses marinheiros, depois de meses no mar, chegando e descobrindo que o seu destino, o centro do mundo econômico deles, simplesmente não existe mais. A notícia da ruína de Tiro não é um boato, sabe? É uma onda de choque que viaja o mundo todo, um grito de pânico. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse impacto, primeiro a gente precisa entender o que Tiro realmente era. A profecia descreve como uma verdadeira superpotência, e o colapso dela gera um lamento global. Era o fim da Feira das Nações, o coração que bombeava o comércio mundial. Os títulos que davam para Tiro já dizem tudo. Não era uma cidade qualquer. Era a cidade exultante, cheia de vida, com uma história que vinha dos dias antigos. Era a Feira das Nações, o ponto de encontro de todo mundo. E o mais impressionante, distribuidora de coroas. Isso sugere um poder geopolítico tão grande que ela podia literalmente colocar reis no poder. E os seus comerciantes? Eles não eram meros vendedores. Eram tratados como príncipes, a elite do planeta. Uma potência desse tamanho não cai do nada, né? Então a pergunta que não quer calar é: como isso foi acontecer? E por quê? A profecia não diz que foi azar ou um rival mais forte. Ela aponta para um motivo bem específico, um plano, um desígnio deliberado contra o orgulho daquela cidade. O próprio texto faz a pergunta que todo mundo devia estar se fazendo, criando toda uma tensão. Quem teria o poder para derrubar a cidade que nomeava reis, cuja elite dominava o mundo? Quem ousaria planejar uma coisa dessas? E a resposta vem logo em seguida, direta e reta. Segundo a profecia, a queda de Tiro é um ato divino. E o propósito é explícito: denegrir a soberba de toda a glória. Em outras palavras, era uma lição bem clara sobre a fragilidade de todo o poder e orgulho humano, não importa o quão invencível ele pareça ser. Mas a história de Tiro não termina com a destruição. A profecia detalha um período específico de castigo, 70 anos de esquecimento e, depois, um retorno. E o jeito que esse retorno é descrito usa uma metáfora assim bem chocante para falar de economia. Um número é preciso: 70 anos. Durante todo esse tempo, a profecia diz que Tiro seria totalmente esquecida. Imagina o que isso significa para o centro do comércio mundial, ser apagada do mapa, da memória das pessoas. A expressão "conforme os dias de um rei" só reforça que esse é um período com começo, meio e fim. E é aqui que a metáfora ganha força. No fim desses 70 anos, o texto diz que Tiro voltaria à sua ganância e se prostituiria com todos os reinos do mundo. A imagem é forte, claro. Ela descreve um comércio que não tem critério, feito com qualquer um que pague, visando puramente o lucro, sem alianças morais ou políticas. É o dinheiro falando mais alto. E bem quando a gente pensa que a história é só um ciclo de ganância, queda e mais ganância, a profecia revela uma reviravolta daquelas. O comércio de Tiro renasce, sim, mas não como antes. Ele é restaurado com um propósito completamente diferente. A transformação é gigante. Antes da queda, toda a riqueza era para engrandecer a própria Tiro, ficava acumulada nos cofres dela. Depois da restauração, o comércio e o lucro serão consagrados ao Senhor. A mudança-chave é essa. O objetivo da riqueza deixa de ser acumular e passa a ser distribuir. E para onde iria esse lucro todo? A profecia é surpreendentemente prática. A riqueza seria usada para fornecer comida abundante e vestimenta durável para a comunidade. O motor do comércio global sendo redirecionado para servir às necessidades mais básicas das pessoas. Uma visão bem radical sobre o propósito da economia. Essa trajetória de Tiro, do orgulho à queda e depois a uma restauração com um sentido totalmente novo, deixa no ar uma pergunta que atravessa os séculos. Ela nos força a pensar sobre a natureza da nossa própria atividade econômica. Afinal, será que o comércio, o motor da nossa economia global, pode ter um propósito que vai além do lucro? Será que ele pode servir a um fim maior, quem sabe até sagrado?